Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa mais um Star Podcast, onde a próxima história pode ser a sua, viu? Olha, a gente quer agradecer os mais de 400 mil pessoas que têm acompanhado durante 30 dias aí o Star Podcast. Graças a você, aos seus compartilhamentos, nós temos crescido aqui. E fica aqui o nosso gesto de gratidão. O Dr. Luiz Arthur não está aqui, eu assumi o lugar dele hoje aqui e a minha cadeira ficou vazia. Hoje a gente tem um convidado especial aqui e a gente quer agradecer a todos mesmo que têm compartilhado, as pessoas que estão aí na fila da lotérica, que estão nas UPA, nos PSF, enquanto está na fila esperando, estão vendo o Store Podcast. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E a gente pede para você seguir também no canal, porque a gente estamos com uma promoção, que é a promoção da Semiplan. Qual que é? O inscrito 600 vai ganhar um copo lindo, igual esse do Store Podcast, original, oficial, e você vai estar levando para casa e ainda vai conseguir estar junto com a gente aqui, contando um pouquinho da sua história com a gente aqui. Assim acontecerá a cada 100. Então, os 600, os 700, 800, os 900, o 1000 vai estar com a gente e vai ganhar um copo do Store Podcast para estar tomando seu chazinho, né? E aquele cappuccino gostoso. E a gente pede para vocês também estar seguindo a gente no Store_Pod, é isso, né, Leandrinho? Isso. Store_Pod, aonde que a gente coloca os cortes, o que acontece lá no YouTube, onde a gente coloca tudo, os melhores momentos. Não é bom ver os melhores momentos? Vai pra lá. O Leandrinho coloca aquele fundo musical muito bacana, e aí você se emociona também, porque tem hora que eu tô aqui, eu escuto de novo, eu fico até meio emocionado com algumas coisas que acontecem aqui. E é bacana, é história de vida. Muitas vezes você está passando por alguma dificuldade que alguém já passou há 20, 30 anos atrás, ou que está passando, e você percebe, poxa, é uma aprendizagem, porque a vida é assim. E a gente troca experiências porque as experiências nos fortalecem. As experiências nos deixam mais fortes e a gente vai se consolando uns aos outros. E a gente quer agradecer também as pessoas que nos ajudam de forma significativa com o seu apoio, que é a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, fisioterapeuta. Ela trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o atacado ou o varejo é aqui. O Dr. Paulino Leonel Advogados, a Semiplan Genética e ATF, sêmen, cortes e leites das maiores centrais do mundo. A Pamela Barros, doutora Pamela Barros, ali do segundo ofício, interino no primeiro ofício também. A Ruralis, compra e venda de imóveis rurais ou urbano. A União Farma, a farmácia do Adeilson. Sua saúde em primeiro lugar. São os parceiros nossos que estão nos ajudando aqui e a lista está crescendo. Várias pessoas têm escutado aqui o Store Podcast. Não, eu preciso participar porque é bacana. A Atlética Academia, Academia do Lisandro também, parceiro nosso, está com a gente desde o início. O Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB, nosso amigo Linaro, faz parte da família Barbieri. O Bora Beach também. Olha, o Bora Beach, lugar de você levar a sua família, viu? Você não conhece, olha, corre para lá para você estar participando do Bora Beach, que é sensacional, é muito bacana. É agradável, é familiar e você se desestressa depois de um dia cheio de intempéries, de dificuldades. E também o Sabor aqui, água mineral e refrigerante, sem contar que é a nossa água, viu? Deliciosa, maravilhosa, é algo que todo mundo toma, até lá na Freitas Barbieri também. Você sabia que não existe homem feio? Existe homem que não frequenta a Freitas Barbieri? É isso mesmo, na hora de cortar o cabelo, corre pra lá, você vai fazer sua barboterapia, você vai tomar aquele cafezinho expresso que só tem na Freitas Barbieri, a água mineral dá sabor aqui, água de qualidade e água nossa, que é melhor ainda, da cidade Sorriso. Gente, o Corino lá do Cacilândia Urgente, olha, você pode acessar a fanpage na página do Facebook, Cacilândia Urgente, que é a notícia da última hora, da hora. Aconteceu, virou manchete ali no Cacilândia Urgente. Foi meio nostálgico agora, voltei nos anos 80 aí, final dos anos 80, princípio dos anos 90, né? Aquele programa que tinha na Rede Manchete, não sei se vocês lembram. O pessoal aí de 80 deve lembrar. Aconteceu, virou manchete. E é isso mesmo, né? O Corino tá na hora e ele tá começando agora a criar um projeto, gente. Vai por Instagram também, para você ter a notícia mais atualizada ainda. E vai começar a ter umas crônicas também, o jornal Cacilândia Urgente, muito bacana. A Papelaria Silva, gente, ó, tá na hora de trocar aí o material das crianças, dar aquela reformada, viu? No material, mochila, lápis de cor, borracha, que vive sumindo do seu filho. Ó, não se preocupe, você vai economizar comprando na Papelaria Silva, viu? Hotel Esplanada, do nosso amigo
Henrique, Boni, você vai lá pelo 679-8122-3282, você vai estar aí agendando. Você vai fazer uma festa, convidou todo mundo, sua casa não cabe seus amigos, você é igual Roberto Carlos, tem 1 milhão de amigos e não consegue colocar todo mundo em casa. Liga lá, antecipa e agenda, porque tá difícil. O hotel o maior hotel da cidade vive lotado e, por sinal, é o melhor hotel que a cidade tem. Jiu-Jitsu, olha, gente... O que era bom ficou ainda melhor. Antigamente você ia lá com o Guilherme, com o Bodão, só tinha jiu-jitsu. Agora tem defesa pessoal, boxe, muay thai e você vai estar levando também a sua mãe, o seu pai, o seu filho e é pra galera toda da casa, viu? Sai do celular, abandona um pouquinho o YouTube, corta a televisão e vai viver em família ali no jiu-jitsu, aprendendo artes marciais, que vai o quê? Não vai dividir, muito pelo contrário, vai unir e fortalecer mais ainda a comunhão da sua família. E é tão bom, gente, a gente vive num período onde está todo mundo conectado e pessoalmente todo mundo desconectado, as pessoas já não se entendem mais. Por quê? Porque falta momentos como esse, ir no Bora Beach, falta momentos como você ir no jiu-jitsu, com a família, compartilhar, né? Liberar o estresse. Gente, a gente está hoje com um convidado especial aqui, foi difícil achar uma agenda para ele estar aqui, viu? Já tem 6 meses que eu estou tentando agendar ele aqui, viu? Olha, ele é CEO de uma das maiores empresas de Cacilândia, olha, ele já conhece metade do nosso planeta, viu? Já atravessou os 2 oceanos para chegar do lado de lá, olha, ele fala muito sobre empreendedorismo, ele dá palestra também em alguns colégios, ele sabe tudo sobre energia solar e muito mais. E vamos falar sobre energia solar, sobre empreendedorismo, contar contos também, porque não é fácil imagina você colocando uma placa solar lá no Pantanal, você gasta 2 horas para colocar uma placa e 15 horas para chegar lá, imagina a dificuldade. Então vamos falar sobre isso. Boa tarde, Fernando, muito obrigado pelo carinho, por estar disponibilizando parte do seu dia para estar aqui com a gente. Fala, Freitas, obrigado, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, e que isso, né? Não é tudo isso não, mas vamos lá. Ó, você trouxe uns presentinhos aí, o que é isso aí que você trouxe pra gente? De praxe nosso, agradecendo o convite, né? Então, nosso lá da Brasol e da SolarGuard, que é a nossa outra empresa, trouxe aqui um copo personal. Opa, deixa eu abrir aqui. Olha só, da SolarGuard essa aí? Cadê a câmera? Isso, tem 3 aí, pode escolher, tem 4. Deixar aqui em cima. Opa, vamos deixar aqui, ó, SolarGuard. Olha que bacana, gente. Deixa eu colocar aqui nessa câmera, olha só. Que lindo, hein? É a cor da SolarGuard? Tem um outro copinho aqui também da Brasol. Opa, que bacana. E um pendrive também para você... tem pendrive também? Imprimir menos, usar menos papel, ser mais sustentável também, né? Nossa, é lógico, né? A cara da Brasol isso, hein? Não usar tanta coisa descartável, não que isso aqui é plástico, tudo mais, mas evitar, né? O que der para usar menos descartável aí é melhor, né? Sim. E aí que a gente trouxe 2, um pro Dr. Luiz, não tá aqui presente hoje, mas... perdeu uma vez, então... Aí, guarda. Ele não veio e perdeu, tá vendo aí, doutor Luiz? Não veio. Coloca ali na mesa dele aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, que daí ele vai ficar como se estivesse aqui. Agradeço demais o convite e já me senti honrado quando você falou sobre, como é que é? Não existe homem feio? Eu frequento a Freitas Barbieri, então já foi um elogio, obrigado. Hein, mas e aí, como é que nasceu a Brasol, Fernando? Foi uma conversa assim, tomando um cafezinho, tomando um tererezinho, ou foi numa mesa de ping-pong? Não, foi assim, conversa, mais, falar a verdade ali do meu pai, com o Roosevelt, que são os outros sócios, né? Ali com o Celso e com o Roosevelt, vendo sobre projetos de energia, projeto principalmente rural, atender, parte de bombeamento de água, né? A movimentação de água, sistemas off-grid com bateria, que agora, 2025, está falando pra caramba de sistemas de bateria. A gente começou com essa visão de falar, gente, nossa região aqui, nosso estado, nossa região ainda precisa de muito sistema de bateria, sistemas de bombeamento de água, né? A gente tem muita fazenda, parte rural, muito forte aqui. E a gente via, assim, tecnologia de roda d'água, que até hoje salva, mas que depende de queda d'água, depende de volume de água. E aí, cada vez que esse clima mais atípico, né? Tem vezes que chove muito, tem vezes que chove pouco, roda d'água não funciona direito, dá muito trabalho. E surgiu nessa ideia, né? Não tão um conclave ali de ideias, mas também nem tão roda de boteco, mas surgindo ali.
de atender algumas demandas. E viu que o negócio poderia ser muito bom, já uniu com a lei que deixava conectar a energia solar nas casas, comércios, indústrias e tudo mais. E, bom, acho que está dando certo. Então vocês criaram viu uma necessidade, criaram uma solução, sem mesmo eles saberem da solução dos problemas, então. Foi mais ou menos assim. Falou, seu Pio, esse problema a gente consegue solucionar. É legal você falar isso, porque no começo a gente gastava muita energia explicando que isso existe e que dava certo. Que não era uma gambiarra, que a luz batia na placa, você podia pegar uma represa ou furar um poço no local mais afastado da fazenda, falar, mas eu não tenho energia lá para levar lá, é inviável, né? E conseguir ter uma mina lá. A gente explicava mais ou menos assim, não, agora você pode ter uma mina no local mais afastado da fazenda, faz um poço ou pega aquela represa que você tem ali e você consegue movimentar a água do lado. Coisa que, se você pensar 10 anos atrás, que não é muito, não tinha essa possibilidade. Ou a pessoa quando tinha uma roda d'água muito longe, mas quilométrica, ou uma bomba muito grande, a energia, que gastava muita energia para cruzar a fazenda. Sim. E que a partir do solar você pode criar vários pontos, né, de captação. Então, ter vários pontos, vascas ali, bebedouros, em vários pontos da fazenda sem ter que gastar. Aí você fala, mas era caro e o investimento ainda é mais ou menos, né, caro hoje. Mas caro é pensar que se você tivesse que levar o cano, que na verdade tinha, não é que tivesse, né, o cano até lá, você gastava mais dinheiro. Sim. Então, se você tiver que levar rede de energia até lá, você gastava muito mais dinheiro, mais energia elétrica. Tubulação, que você tinha que pegar 3, 4 quilômetros de tubulação, ficava mais caro que o sistema solar. E como é que faz para poder fazer o senhorzinho que acostumou ver a roda girar? Não, mas essa roda foi meu avô que pôs. Como é que faz para tirar isso aí? Não, aí você trabalha pra convencer eles, não é fácil, né? Não, deixa assim, lá. Poxa, um plástico aqui pendurado aqui vai resolver o meu problema? A gente também não quer tirar isso, né? A gente sempre deixou como uma segunda opção. Mas acabou que as pessoas viram que vai, conversa, vem. Quantas vezes? Pelo menos uma semana eu tenho que descer lá na cachoeira, porque geralmente roda d'água é uma cachoeira, é uma grota, é uma serra. Tá sempre um lugar difícil de acesso. Né? Porque precisa dessa queda, né? Então, tem que descer lá e tal, aí leva uma peça, leva não sei o que, troca, não sei o que, entope, tem que trocar um rolamento, graxeta e tal, e aí acabou que esse negócio pode ser interessante. E aí pegou. Então, assim, começou... Os nossos serviços, pequenos serviços ali pontuais, começou com bombeamento e com sistemas que a gente chama de off-grid, bateria, né? Então, tinha uma fazenda, tinha um sítio que há 10 anos atrás tinha muito mais. Hoje ainda tem bastante, mas tinha muito mais pontos sem energia. E hoje ainda tem bastante, né? Por incrível que pareça. Por mais Eles ainda não acreditam ainda nessa Não, agora acredita. Eu falo assim, que ainda existe no Brasil muitos pontos sem energia elétrica. É que a gente aqui, vamos falar, na cidade, nem imagina, né? Sim. Quando acaba a energia, a gente fica louco. Mas ainda existe muitos pontos no Brasil, no estado de Mato Grosso do Sul, região do Pantanal, sem energia elétrica, sem rede, sem nada. É gerador gasolina, é gerador diesel, ou agora sistema com bateria, sistema de energia solar com bateria. Sim, mas essa ideia que você viu, você chegou a ver ela em algum outro lugar, ou você estava estudando e falou assim, não dá para fazer? A gente estava estudando, viu em outro lugar, mas a gente começou meio que junto, aprendendo junto. Até as empresas, os grandes players lá de trás, estava todo mundo aprendendo a importar, aprendendo a instalar. A gente conversa e conversa até hoje, mas conversava com grandes setores ali, caras famosos ali da parte elétrica, e achava que os caras sabiam tudo, não desmerecendo, mas tava todo mundo aprendendo. Tá tudo meio perdido, peraí, né? Como é que faz ali? Tá, os manuais, tudo em inglês, tinha umas coisas em chinês, tentava traduzir, mas todo mundo aprendendo ali. A gente foi, ao longo do tempo, pode dizer que a Brasol foi uma das pioneiras, não só no estado, região, estado, mas Brasil, de testar sistemas, e até hoje. Por isso que a Brasol hoje presta mais serviço fora de Cacilândia do que dentro de Cacilândia, porque foi crescendo, e aí vocês vieram de lá para cá. Porque parece que vocês estão fazendo o caminho inverso agora, né? Porque
Porque vocês foram e de repente começou, faz usina aqui, faz usina ali e tudo meio fora. Agora parece que vocês estão voltando para cá. Não sei se é isso, não sei se é aquela história de santo de casa não faz milagre, né? Pode ser um pouco de cada um. A questão de estar no interior, isso a gente discute muito e vários parceiros nós já discutem. Recebemos proposta para ir para Rio Preto, Campo Grande, dezenas de vezes, né? Mas a gente sempre quis, sei lá, né? Paixão pela cidade. Ficar aqui. Acho que tem alguma coisa que fala, não, aqui a gente tem que... É o ponto de partida. Trazer as coisas para cá, não é só sair, ter essa mentalidade de tudo que é melhor tem de fora e a gente ia estar seguindo esse mesmo caminho, né? Sim. Porque se a gente fizesse isso, esse mesmo êxodo ia estar fazendo a mesma coisa. Então a nossa ideia falou, não, por que não aqui? E é claro, tem a parte lógica. Aqui, aluguel é mais barato, barracão é mais barato. Se você for pegar um Rio Preto, Campo Grande, você vai pegar um barracão aí, 20, 30 mil reais por mês. Sim. Aqui é 2, 3 salários, você consegue um. Apesar de que agora está ficando caro, mas você ainda consegue ter um custo operacional bem mais enxuto. Então isso também nos ajudou bastante. E a região aqui, apesar de ser interior do interior, não está ruim. Porque aqui liga Minas, liga São Paulo, liga Campo Grande, ali o centro de Mato Grosso do Sul, liga o norte, Mato Grosso, não estamos tão longe do Paraná. Então é um ponto logístico que não é tão ruim. Faltava um aeroporto grande aqui. Mas não é tão ruim assim, pensando em todos os lados. A gente está um pouco no centro de tudo. E deixa eu te falar, porque vocês começaram a usar as baterias, né, para poder funcionar. E quando vocês começaram a precisar da rede elétrica mesmo, da Energisa, da CEMIG, como que você começou a fazer esse contato? Houve uma certa rejeição ou já era um outro desafio para vocês? Agora a gente vamos mexer com outra coisa, né? Porque as coisas vão acontecendo, né? Pô, a gente dominou esse mercado aqui. E a tendência você vai vendo as necessidades, né? Pô, isso aqui eu consegui resolver também. É que não é uma dificuldade, porque na época também surgiu na verdade, sim, a lei que deixou conectar os sistemas na rede foi de 2012. A primeira lei, meio que uma versão beta, né? Vamos falar assim, todo mundo entendendo, lançaram a primeira lei, tinha muita brecha. A lei oficial mesmo, que vingou, que pegou, foi em 2015, foi quando a gente começou. Sim. Né? Que aí começou a deslanchar as coisas de conectar a rede, o on-grid que a gente fala, de abatimento. Então a gente começou junto com a lei e a mesma coisa. Todo mundo ali aprendendo um com o outro. O pessoal da concessionária aprendendo com a gente e a gente aprendendo com o pessoal da concessionária. Sim. Né? Porque assim, tava todo mundo entendendo como é que funciona, como é que é esse negócio que injeta. O próprio pessoal de vistoria perguntava muita coisa pra gente. Sim. Vistoria da concessionária. Não, sim, que a gente melhor que ninguém, mas assim, a gente perguntava muita coisa, né? Trocava ideia, porque são equipamentos novos, né? Ninguém tinha, não, faz 10 anos que eu trabalho com isso, faz 5 anos. Não, os primeiros sistemas a gente conectou junto, vamos falar assim. E tipo assim, olhando pro lado do consumidor, vendo tudo isso, essa troca de ideias, eles ficaram meio assustados, assim, nossa, mas será que isso vai dar certo? Porque também acontece isso muito, né? Tudo que é novo, a grande maioria das pessoas não acredita, só acredita agora, né? Que tem placa para tudo quanto é lugar. Então. E aí você falou, poxa, o pessoal da concessionária tá na dúvida, o pessoal que tá vendendo não tem certeza se tá fazendo. Você fala, não, mas isso dá certo. É diferente, né? Como é que você conseguiu fazer, abraçou, conseguiu falar, não, gente, isso dá certo. Porque hoje, se olhando para trás, hoje é um dos investimentos mais seguros que tem de retorno. Isso é fato. E rápido. Quando eu estava te falando, primeiros anos de Brasol, a gente gastava a energia explicando que existe e que funciona. Tá? E mostrando alguns resultados. Por exemplo, um dos primeiros sistemas que a gente instalou, se não foi o primeiro, foi lá na casa do meu pai. Aí ele vendeu um carro para comprar o sistema lá, a gente instalou, fez projeto, homologou, entendeu onde os caminhos... Né, e-mail, ligação para Energisa, protocolar lá em Campo Grande, começou a entender e aí começou a colher os resultados, né? Como é que vem no relógio, como é que abate, como é que vem na conta de energia, será que é algo confuso, será que é algo claro? E é claro, a gente foi os primeiros a testar. Meu pai, nós sócios, né? E depois o outro, os amigos também. Eu acho muito confusa essa leitura deles.
Eu, assim, eu vejo... Para vocês é muito fácil. Mas assim, a gente olha, tá parecendo uma... Quando você vai no médico, ele receita um negócio, você vai na farmácia, preciso disso aqui. Mas ele não entendeu o que tá escrito ali. Mas realmente é confuso, meio confuso. Eu acho que eles tinham que simplificar. Porque eu acho que o consumidor final, que é o que paga a conta de fato, ele tinha que ter uma coisa mais clara. Porque não é um engenheiro, ele não é um leitor daquilo ali. Eu acho que tinha que simplificar o processo pro cara, não é? Mas assim, é confuso... Mas eu não vejo como simplificar. É porque, assim, o que dá confusão, né? Quando você está, por exemplo, você tem energia solar aqui. Então, a partir do momento que você já está usando de manhã, durante o dia, ele já está usando da sua energia solar. Então, não está nem pegando da rede e nem injetando na rede. Sim. Então, aquela parte, aquele uso durante o dia, ele já está ficando instantâneo, que a gente chama. E aí, para o cliente é confuso, porque a hora que ele olha a conta, ele olha lá que o injetado, por exemplo, vou dar um exemplo, tinha que ser 1.000 a geração. Mas ele olha lá injetado 500. Né? E gerou 1.000. Se você olhou no inversor, olhou no aplicativo, gerou 1.000. Mas ele olha lá 500. Aí logo vem na cabeça o quê? Injetou 500, cadê meu resto de geração? Mas quer dizer, injetou 500, os outros 500 usou instantaneamente. Ele geralmente não olha ali que o consumo também era para ser 1.000 e, na verdade, só aparece 500. Então, quer dizer, esses outros 500 que era para ser, ele já foi abatido instantaneamente. Aí, falando assim, mas como é que seria um pouco menos confuso? Porque a concessionária ela não tem essa visão. E toda energia que é feita, não se interrompendo, primeiro ela vai para a rua, depois que ela volta. Não. Esse instantâneo realmente... ele nem passa pelo relógio. Não passa pelo relógio. Não passa pelo relógio. E como é que o relógio consegue ler? Você não passa por ele? Não, na verdade... Produziu 1.000. Não, na verdade ele não lê. É por isso que a concessionária não tem como destrinchar isso. Que é só o aparelho lá que lê, né? O aplicativo, né? A concessionária lê o que ela pegou da rede e o que você pegou da rede e o que você injetou na rede. O que você fez nesse interno, se você consumiu, se você gerou e consumiu, ela não consegue enxergar. Entendi. Não é dela. Ela só veio diferença. Então, por exemplo, meio-dia ali, você está injetando 1.000. Você está gerando 1.000, desculpa. Você está gerando 1.000 e consumindo 500. A rede, ela só está enxergando 500 de geração. Ela está enxergando que o seu consumo é 0. Mas seu consumo também não é 0. Sim. Se você tem um consumo, mas ela está enxergando só parte dessa geração. Então, você tem que fazer... mas como que eu vou saber? Você tem que fazer esse balanço. Se eu gerei 1.000 e apareceu 500 na rede, energia não tem como se perder. Ou você gerou e consumiu, ou você gerou, não consumiu e foi para a rede. Então, essa diferença entre o que eu gerei de verdade lá no aplicativo ou no sistema e o que apareceu na rede é o que você consumiu instantâneo. E isso é o mais difícil de explicar. Agora, por exemplo, se você tivesse um relógio só para injetar e o outro só para consumir, aí ia ser o jeito que você está falando. Aí seria só injeta. Seria mais fácil, né? Seria, só que aí você pagaria 2 iluminação pública, 2 taxa mínima. Aí ficaria muito mais caro. É mais fácil você todo mês olhar o que você gerou, o que você injetou e ver seu consumo real ali. Que é isso que é uma das coisas que a gente faz na SolarGuard hoje. Sim, vamos falar sobre... já que você tocou no assunto da SolarGuard, o que a SolarGuard faz? Ela surgiu através dessa necessidade, porque acontece também do cara... ele colocou placa para gerar 1.000. Aí, de repente, ele tinha um ar-condicionado. É placa mesmo? Bota 2. Bota 2 ar-condicionado. Bota ar-condicionado até na cozinha. E ele acha que aquilo ali é sem limite, né? Depois ele, nossa, mas não tá mais injetando... Acontece o cara passar, abusar e ele precisar de mais? É o que mais acontece, né? Não só isso. Tem N fatores que pode acontecer numa usina. Então, assim, a SolarGuard nasceu de um pós-venda da Brasol. A gente estruturou um pós-venda da Brasol, bem bacana, ao longo dos anos, foi entendendo cada dor de cliente. A maioria dos clientes, bons, troca de internet, o monitoramento cai, o aplicativo cai. Às vezes um rato come um pedacinho de fio, aí fica dando mau contato e não gera bem. Às vezes um disjuntor queima, normal, ou cai e o cliente não vê. Às vezes precisa acionar uma garantia, e acionar uma garantia não é tão simples assim, né? Você tem que ligar, explicar, mandar laudo, mandar relatório, mandar o projeto. O fabricante não é simplesmente assim, a gente vende lá, né? Eu falo assim, até faço meia culpa lá, a gente vende na energia solar.
a garantia de 25 anos, 5 anos, 10 anos e tudo mais, que é verdade. Só que para acionar essa garantia, você precisa provar que é algo passível de garantia. Sim. Eles não vão chegar simplesmente, ô Freitas, garantia tal e pronto, tô te mandando outro. Então falar, Freitas, espera aí, legal, tá dentro do prazo de garantia, prove-me que é o equipamento que deu defeito de garantia. Não foi ninguém que bateu, não foi ninguém que ligou errado, não foi placa ligada errada, não foi ninguém que estragou, ninguém que transportou errado, ninguém que deu um curto lá, ninguém que ligou, o equipamento era 220, ligou no 380, o equipamento era 110, ligou no 200. Me prove isso e depois eu analiso se é passível de garantia ou não. E aí as empresas ao longo da jornada venderam só isso e esqueceram. E aí começa a dar isso, começa a dar problema de rede, normal, não é instalação mal feita, não é equipamento ruim, problema de rede, oscilação. Então, toda vez que essa energia pisca, oscila demais, pisca, cai demais, isso atrapalha a geração. Às vezes estraga o equipamento. E aí alguém precisa ir atrás. Fazer essa leitura. E a SolarGuard faz essa leitura. E a SolarGuard faz essa leitura. E aí a gente começou a atender casos do Brasol. Brasol, pós-venda da Brasol. E a gente começou a ver que era um mercado muito maior... Do que vender? Do que o pós-venda, ser o pós-venda da Brasol. Ah, entendi. Então, o pós-venda da Brasol atende casos da Brasol. A SolarGuard poderia ser um universo muito maior. Atende todos os problemas de outras empresas. De outras empresas. Como o Brasol, às vezes ficava chato. Às vezes um cliente fez com um concorrente, e agora como é que eu mando? Até o próprio cliente ou até o próprio integrador, né, que é a empresa de energia solar, como é que eu mando para lá? Que cara que eu fico? E aí a gente falou, não, a gente não tem esse ego de querer ser o melhor, tudo, ganhar todas. Se o cara precisar da gente, a gente atende como uma pós-venda da Brasol e tá tudo bem. Mas aí tinha esse entrave ainda. E aí depois a gente falou, não, vamos desmembrar. Isso pode ser algo tão bom quanto a Brasol, esse atendimento. E hoje a gente aí virou a SolarGuard, faz 1 ano e meio por aí que a gente tem a SolarGuard. Hoje a gente atende aí Norte, Nordeste. Ano passado a gente foi pro Recife. Nossa, que bacana. Atendendo lá. A gente estava atendendo outro dia um pessoal da Bahia. Vocês atendem mais usinas ou casas? Usinas. Mas a gente atende casa também. Mas é que usina, por exemplo, é que todo mundo fala, mas é caro, compensa, não compensa. É que às vezes a gente fica pensando na pessoa, não desmerecendo, mas que paga 1.000, que paga 500, que paga R$200, ou que economiza isso. Mas tem usinas que economiza 200 mil para o cliente. Nossa. 100 mil por mês. Por mês. Então, você imagina assim, um defeito que ele não conserta durante 2 meses. É muito. É 200 mil reais. É 300 mil reais. Tipo assim, é 50 mil reais. Desses 200, ele passa a ganhar só 170, né? É um faturamento. 30 ficando. É um faturamento que a concessionária faturou errado ali para ele, que era para ele ter pagado 15 mil de taxa mínima, que esses grandes pagam uma taxa mínima alta, e que a concessionária cobrou 80 mil reais. E a gente foi lá, brigou, mostrou e recuperou esse dinheiro. Nossa, que legal. Então, a gente está falando desse universo gigantesco que tem aí. Tem muitas empresas que gastam 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil de energia por mês. Por mês. Por mês. E eu vejo, de vez em quando vocês estão falando, é pela SolarGuard que as pessoas podem comprar energia. O cara tem um 24 horas, não está afim de... Porque ele paga aluguel, não tem lugar de colocar placa, ele quer comprar energia mais em conta. É pela SolarGuard, é pela Brasol? Também, pelas duas, mas hoje a gente faz toda essa operação, né? Via SolarGuard, onde a gente vende, faz esse trade de energia, né? A gente traz os clientes... É muito burocrático fazer isso? Não, é só você falar que quer, tem um termozinho e a gente fecha lá a quantidade de energia, o valor, o percentual de desconto. E qual que é o risco que eu sempre falo? Nenhum, é zero. Se eu te entregar essa energia, se começar a bater, você me paga. Se não, tudo que eu fiz de trâmite burocrático, de documentação, papelada, passa conta para cá, contrato, é risco meu. Sim. Aí do outro lado, a gente viabiliza negócios. Ou seja, num lado a gente vende energia, do outro lado a gente viabiliza quem quer ser investidor. Sim. Então, por quê? Porque se alguém está comprando, é porque tem alguém produzindo. E aí a gente começou a mostrar para os investidores que tem gente para comprar e que essa renda é melhor que muitas aplicações bancárias. Que a gente está falando aí 1,5%, 2%, 2,5% ao mês.
Hoje uma aplicação bancária, mesmo que a taxa Selic é altíssima, 14% aí, a gente está falando aí que dá 0,8%, 1%, quando dá muito aí desconta. Agora a gente tem outros mais imposto, 5%, 17%. Sim. Vai cair lá para 0,7%, 0,6%, 0,8%. A taxa Selic baixa, a gente está falando em 0,5% de renda, 0,3%, 0,4%. E aqui no solar a gente está falando em 1,5%. 2,5%, depende da modalidade do negócio. Se o cliente for lá e vender ele mesmo, bater na porta, ou já tiver amigos, ou já tiver armazém, ou kitnet para alugar, por exemplo, ele mesmo já faz essa venda lá e tá ganhando de 2, 2,5, 3, dependendo. Nossa, que bacana. E aí, É tipo muito assim, dinheiro. ele no mesmo terreno, ele tá conseguindo produzir, né? Proporcionalmente, vamos pegar aí uma usina aí de 300, 400 mil. Se você conseguir vender a R$1, que é difícil, tá? Estou falando um caso bem difícil. O normal é 50 centavos, tá? Aí tira todos os custos administrativos, venda, comissão, imposto e tal, sobra uns 50, 40 centavos. Uhum. A 50, 40 centavos a gente está falando 1,5%. Tá? Então a gente está falando ali de uns 6 mil, tá? por a cada 400 mil. Se o cara conseguir vender a R$1, a gente está falando em 12 mil. Aí você pega, você que gosta de investimento também e construção, um local hoje com 400 mil de, sei lá, uma kitnet, um prédio, alguma coisa assim, você não loca por 6 a 12 mil. Sim, não tem como. E o solar dá isso. Então, é claro, são coisas diferentes. Sim. Você tem um imobilizado, que daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, você tem um prédio, você tem um imóvel ali, que você pode depois dar em garantia, você tem um patrimônio. Mas em renda... Dá bem menos. Em renda, dá bem menos que o solar. Sim. Bem menos que o solar. E tem algum lugar assim que falou assim, nossa, a gente vem lá no fim do mundo, assim, pra falar, nossa, como é que eu faço, assim? É um desafio, só esse Pantanal afora. De vez em quando eu vejo você nos barcos lá e de repente aparece uma usina no meio do nada. É complicado? Como é que lidar com isso? Fala, nossa, o que eu tenho que fazer aqui? Mosquiteira, lidar com isso esse aí, tipo de cada situação. história. Depois um dia a gente tem que marcar um podcast de só stories mesmo, só de histórias mesmo, né? Contar pernilongo, onça, E já carrapato. O que eu vim fazer aqui? Perdi viagem. Já aconteceu? Você fala assim, não volto aqui nunca mais. Não, todo dia. Tem uma fazenda que a gente atende lá no Pantanal, que é na região de Aquidauana, né? Aí você pensa, bom, Aquidauana, perto de Campo Grande, é umas 2 horinhas e tal, tranquilo. Só que de Aquidauana até na fazenda, você gasta umas 10 horas. 10 carro. horas? De carro. Tanto que a estrada é ruim. E assim, uma coisa que a gente brinca muito lá, assim, ó, pega a estrada batida. Cara, Pantanal, quem conhece, não tem estrada batida. Chove, alaga e volta, acaba a estrada. É tipo assim, um pasto sem fim. Sim. Aí você fala assim, mas como é que vai pra onde? Não. Aí você pega os pantanais. Não, porque você sabe aquela árvore, aquele jatobá, aquele ipê amarelo. Lá no ipê amarelo, você vira à direita. Aí depois, lá naquela estrada batida, aí você olha no chão, não tem nada. Nossa. Você vira à esquerda e lá e tal. Então, assim, é tudo GPS. Agora com o Starlink ficou fácil, né? Ficou mais fácil. Mas antes era um GPS, assim, tipo... Como é que é aquela história de jogar migalha, assim? Ficava os pontinhos. Pontinho, aham. João e Maria, sei lá. Era mais ou menos assim, só com o celular. Você ia com o celular ou ia com um aparelho de GPS e a cada uns 100 metros você ia marcando um ponto. Nossa, pra ficar mais fácil Pra depois você conseguir voltar e conseguir ir. Porque não tem estrada. E aí era desse jeito. Mas como é que é por aqui? De repente você pegava um mato gigante. Aí o cara falava assim, não, é por aqui mesmo. Mas como? Não, pode passar reto, é aí mesmo, é aí na frente. Nossa, 10 horas é... Caramba. Pra rodar o quê? 100 km, 200? Quase 200, 150, 200 km. Nossa. Aí você pega, tem que dormir na estrada, fura pneu, tem cada história aí. Aí tem que dormir perto do rio, acender fogueira, dormir atrás do caminhão. Mas é bom. Na hora é ruim, é chato, mas depois você tem história pra contar, lembranças, né? Chega e fala, tá todo picado, né? As não, costas carrapato, vai igual uma peneira. Não, carrapato, eu tenho alergia, tem marca de carrapato aqui de 8 anos atrás. Nossa. E toda vez também, não sei o que acontece, pega carrapato. E pernilongo, então, nossa senhora, lá no Pantanal tem época, tem uns vídeos assim, uns caras assim, que as costas tá preta E é desesperador. E aí você fala, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Mas depois é legal, porque tem um churrasco, tem um peixinho. E essas histórias, e eu sempre brinco, né? Pra dar uma descontraída também, pra ficar mais leve. Tem gringo que paga quantos $1.000 pra fazer
Isso, esse né? safari, e eu tô ganhando para isso. Para né? isso. Tô ganhando para isso. Lá nessa, por exemplo, nessa de Aquidauana lá, tem em torno ali de 60 a 70 porteira. Nossa. Porteira e cochete. E para levar a placa para lá? Se uma caminhonete gasta 10 horas, ela gasta 24 horas. Não tudo isso, mas é por aí, 12 horas, 14 horas de caminhão. Aí tem que contratar. Aí, geralmente, esses contratos com esses parceiros, assim, você leva até na cidade. Lá na cidade já tem os caras que... já acostumado. Que já acostumado. O caminhão do seu tião lá, o cara já é acostumado. E outra, ele já liga na fazenda, marca, ó, tal hora é pra eu estar lá na curva do leque, é pra estar lá no buraco da piranha. Se eu não tiver lá, você me busca. Nossa. Aí já fica um cara de trator que vem lá, sai 5 horas da manhã de trator na fazenda, para 11 horas eles se encontrarem nesse local. A gente se encontrar. Porque se não tiver ninguém tá lá, aconteceu alguma coisa. Aí hoje com o Starlink ainda dá para comunicar, mas sempre foi assim. Caramba! Até 3 anos atrás sempre foi assim. Até 3 anos atrás? Então quem tá na nossa realidade aqui não sabe o tanto que é difícil ali. Até tal hora, se ninguém aparecer lá, um vai atrás do outro. Nossa, desse jeito. Pra ver se eles se encontram. Pra ver se encontra, pra ver se tá perdido. E até assim, buscar ajuda lá é difícil, porque é tudo longe. Tudo muito longe. E pouca gente, né? E pouca gente. Ninguém quer morar lá, não. Ninguém quer viver lá, não. É legal você passar uns 3, 4 dias, uma semana lá, mas morar não Passou dá, não. disso, fica meio deprê. O pessoal é o herói. Já aconteceu, você vai descer do carro ali pra fazer aquela... Tirar a água do joelho ali e de repente você escuta o barulho de uma onça? Já. Aí você já entra de ré mesmo dentro do carro, não? Dá medo passando de barco. Mas assim, nunca atacou nada, mas dá medo. Aí você vê essas histórias outro dia daquele cara, né, que a onça pegou ele. Sim. É uma coisa muito grande. Na verdade, é um bicho, a gente fala de geneticamente, né? Corre bem, escala bem, nada bem, não tem nada que ela faz mal. Nada. Então, e ela adora ver um cara correndo pra ela correr atrás, né? Então, se um bicho daquele lá vir pra cima, não tem o que fazer, não. Nossa. Só reza. Mas aí, o que você faz nas horas vagas, assim? Porque só trabalha, só viaja, só... Joga videogame? Nada. Enquanto viaja, o que você faz? Como é que você... Porque tem que conciliar a vida, né? Ou você vai assim, não, tô nesse negócio de ganhar o mundo e tô indo e... Não, a gente sempre tenta... Porque não gera um burnout de vez em quando? Com certeza, isso aí, sempre. Mas assim, eu sempre falo muito sobre aproveitar a jornada, né? O que é aproveitar a jornada? Já que já vai trabalhar no Pantanal, cara, tira uns 2 horas ali que acabou um serviço, vamos pescar? Não tem toda aquela, né? Não foi uma pescaria planejada que a gente levou todas aquelas tralhas, barco, motor, não. Mas tem os amigos lá e os amigos ribeirinhos, não, aqui tem vara, tem isso, tem isca, tal, vamos pescar, vamos. Outro dia a gente tava lá, né, num amigo desse, vamos pegar tuvira, não sei que você gosta de pescar. Tuvira é um peixe meio estranho, parece uma cobrinha assim, que usa muito pra isca. Pra isca. E o pessoal lá ribeirinho vende isso aí, pega isso aí, aí vamos. Então assim, dá trabalho também, pegamos 2 horas de barco rio acima, à noite, de madrugada, mosquito pra caramba. Aí você pega um brejo, é literalmente um brejo, entra dentro de um brejo, você não sabe se tem cobra, se tem onça lá. Aí os caras armam uma redinha, jogam, antes... E jacaré num lugar desse? Jacaré, pega aqueles cupim que fica preso nas árvores. Sim. Primeiro pega os cupim presos nas árvores, né? Aí junta num balde. Isso com a mão, bota luva? Não, com a mão. Que luva. Você ia ser sacaneado lá. Nossa, a mão... Aí pega um balde gigante, os caras colocam nas costas, põe o barco ali, anda mais uns 15, 20 minutos a pé com aquele balde pesado pra caramba nas costas, chega nesse brejo, arma, vamos supor aquelas telinhas verdes, arma aquelas telinhas verdes, vai em 2, aí um fica de um lado, outro de outro, baixa essa telinha nesse meio brejão, fica dentro do brejo, os 2, aí joga esses cupins em cima, em volta pega aquele que parece do cupim de árvore, pelo menos o de árvore, que é terra, que é areinha, na verdade é meio areia, mas é meio um pó de serra, alguma coisa. Cheira madeira, né? Que você queima para fazer uma fumacinha para você conseguir ficar ali, porque senão você morre com os pernilongos. Nossa. Eu fiz uns vídeos bem legais, depois eu não tive tempo de postar. Aí você fica lá e fica uns 5 minutos.
Aí começa a fazer um barulhinho, ou seja, as tuviras pegando, os cupinzinhos, aí levanta. Tem hora que sai umas 20, 30, tem hora que sai uma, tem hora que não sai nada. Aí fica a madrugada inteira assim. Nossa, pra depois ir pescar. Isso aí para depois ir pescar, mas esse é o pessoal que vende. O pessoal que Aí vem, volta, pega esses baldões gigantes, sei lá quantos quilos, mas sem brincadeira, que lá deve pesar uns 100 quilos depois cheio de tuvira e água. Nossa. Aí o cara vem e carrega nas costas, sozinho. Nossa. Eu carregando lá em 2, 3, lá que o pessoal, eu quase morri. Pedindo pra... O que eu tô fazendo só aqui? Só não chorei e pedi minha mãe, porque não tem jeito, você tá lá no meio do nada, o que eu tô fazendo? Mas depois que passa, você fala, nossa... Aí você vai pescar naqueles barcos com ar-condicionado e tudo, que o cara até isca a tuvira pra você e você acha caro pagar lá 3, 5 reais numa tuvira. Vai lá pescar. Não sabe o que é, né? Vai lá pescar sua tuvira pra ver que você vai pagar 20 reais na tuvira lá e achando bom. Achando barato, né? Então, tem que ir aproveitando, a gente retrasado. E você percebe que isso aí dá uma relaxada? Dá. Porque você sai meio que fora daquela pressão de negócio. Porque o negócio, ele acaba sendo estressante, né? Tem dia que você fica meio, assim, meio que deslocado, né? Parece que nada tá bom porque você tá apreensível com um negócio, com outro. Não, sempre. Porque tem negócio que demora 1 ano pra fechar, né? Pra mais. Tem negócio que demora 1 ano, 2 anos, um monte de visitas. E aí é pressão, porque já teve custo, você visitou 10 vezes a pessoa, e o que muita gente não enxerga é que teve um custo, né? 10 vezes visitando combustível, alimentação, seu custo, seu salário de colaborador, pessoa que ajudou a fazer o orçamento, pessoa aqui do administrativo, pessoa ali, pessoa aqui. Então teve um custo e tem essa pressão também de relatórios semanais, mensais, trimestrais de, e aí, cadê o resultado? Você só está indo lá visitar, de repente você vai estar lá comendo um churrasquinho lá, você está ali pescando ali e tal. E o resultado? E o resultado, né? Precisamos pagar as contas, então tem isso mesmo. Mas eu falo, tem que aproveitar a jornada. Então, assim, é chato pra caramba? É chato. Então, a gente tem obra no Tocantins. Tem uma fazenda lá no Tocantins que a gente tem obra que é 100 quilômetros do Jalapão. Cara, tava lá. Nossa, Vamos pro Jalapão? Aí vamos. Outra também que eu falo assim que eu não volto. Não na obra. É a experiência de uma vez só. É muito ruim. Eles estavam arrumando agora nos últimos anos. Lá deve ter arrumado a estrada, mas também demorou umas 6 horas ou mais para chegar naqueles fervedouros lá. Mas assim, cara, tamo ali. Vamos, vale a pena. Então assim, a gente querendo ou não vai aproveitando e faz muitos amigos. Eu vou para Campo Grande, toda vez saio lá com os amigos, janto. Recife, Goiânia, São Paulo, Rio Preto. Assim, graças a Deus, todos os lugares. Mas assim, você tirou alguma lição, assim, nossa? Porque você vai conhecendo pessoas, e são pessoas e pessoas, né? E tem pessoas que parece que dá uma lição de vida, fala assim, nossa, eu tô aqui no meio do nada, esse cara não sabe, não tem nem Instagram, não tem um Facebook, não sabe o que é computador. E o cara me ensinou algo que eu vou levar pra vida. Acontece isso com você? Ou sempre. Em todos os tipos, né? Não sei se você pode falar tipo, que é feio, tipo de pessoa, mas lá no Pantanal, uma vez, por exemplo, a gente instalando um sistema com baterias e o cliente nosso lá, hoje é um amigo nosso lá, todo feliz, porque tinha uma garrafa de gelo no freezer agora, depois da energia solar, depois da bateria. Porque lá eles tocam no gerador e é inviável ficar no gerador lá 24 horas. Então era assim, só para alguma coisa ou outra básica lá. Só e a partir do solar, ele pôde ter freezer. Então ele pôde congelar carne, congelar peixe, congelar água. E uma coisa que marcou foi muito assim, cara, agora eu tenho uma água gelada para tomar um tereré. Aí, não lembro o que a gente foi fazer, que ele pegou assim 1 ou 2 garrafas congeladas dessas PET, né? E a gente foi sair de barco, né? Aí passou num vizinho dele, amigo dele, falou, seu fulano, toma aí uma água gelada. Aí o cara, tipo assim, brilhou o olho. Nossa, sim, uma água gelada pra eu tomar um tereré. Aí a gente, putz, que foda isso aí. Sim, que foda, né? Nossa. Você acha que é uma coisa tão comum pra gente? A gente joga água fora, gelada, né? Sobra no tereré, joga fora, então, assim, deixa na garrafa. Você vai pegando, valorizando essas coisas aí. Que legal. E como é que é? Você tá de repente você tá no meio do mato, no meio do nada, e de repente você tá hoje, quem sabe, o maior centro de tecnologia, né, na China.
Porque você tá nos dois extremos, né? Onde só tem barro e onde só tem tecnologia, luz de tudo quanto é cor, né? Muita novidade. E aí, como é que é lá? Como é que foi a experiência lá? Eu sempre falo lá, a gente sempre fala que, e conversando com outros colegas, amigos, donos de empresa e por aí vai, a gente tem que ser de tudo, né? A gente conversa bastante também, tem que ser de tudo. Um dia a gente tem que ser cavador de buraco, instalador de placa, e não há demérito nenhum nisso. E no outro dia a gente já tem que estar de terno em cima de um palco ali, dando uma palestra num congresso internacional de eletromagnetismo. Sobre um encontro nacional de irrigação, que está lá os maiores professores, doutores de irrigação. E é isso, tem que saber lidar com tudo, saber até assim, treinar o jeito, o como falar. Né? Você faz curso de oratória, alguma coisa assim? Não faço curso de oratória. O primeiro convite seu, vou dar uma palestra na escola tal, na universidade tal. E aí, como é que é? Dá aquele frio na barriga? Sempre. Aí você vai, meu Deus, o que eu vou falar? Você fala, Marcela do céu, me ajuda? Você tem isso ou não? Com certeza. Eu lembro lá no mestrado, que a Marcela foi comigo lá em Porto Alegre. Congresso de Eletromagnetismo, só tinha doutores e pós-doutores que estudou na França, nos Estados Unidos e tal, e eu fui apresentar meu trabalho de mestrado lá, eu falei, meu Deus, aí ela me ajudou, porque eu ficava treinando, né? Mas no fim, é isso, fazer o quê? No fim, hoje eu vejo assim que, cara, o que mais, não tem como, se a gente faz isso todo dia e faz com vontade, e treina, e estuda, você vai ser um dos que mais vai saber do seu assunto. Sim. Não é que é melhor que os outros, que ninguém. É que é o seu respirar, né? Você faz todo dia isso. Eu vou saber mais de barba, de coisa que você... Não é impossível. Eu posso saber um pouco, mas não tem como. Você faz isso todos os dias. Você chega aqui, sei lá, às 7 horas da manhã, sai daqui 10 horas, 11 horas. Então, assim, sabe o melhor corte, o melhor tipo, o melhor produto para o cabelo X. Cara, se você faz isso todos os dias durante sei lá quantos anos... Você vai saber um pouco daquilo. Então, assim, não precisa ter tanto medo. Né? Você não vai passar vergonha. Então, aí você começa a pensar um pouco nisso e fala, também não vou me achar demais, mas também não... Eu acho que eu sei o suficiente para pelo menos levar aqui. Transmitir alguma coisa e não passar vergonha. E geralmente você conta uma piadinha na hora de vai começar ou não? Você chega muito sério assim? Você é muito sério, né? Na hora de vai falar assim, você... Depende muito da estratégia, do que você quer passar, do momento. Isso é uma das coisas aí que eu treino. Aí você falou assim, você faz curso de oratória? Não, mas eu treino muito, por exemplo, eu vou falar para um grupo de estudantes. Eu vou ser mais técnico e, ao mesmo tempo, técnico mais descontraído, porque o estudante tudo perde o foco, tal, mais técnico, mais distraído. Eu vou falar para um grupo de pós-doutorados. Mais sério. Eu não vou ficar fazendo piadinha num congresso, num evento mais sério. Sim. Eu vou falar num evento corporativo. Eu não vou falar tudo errado, a linguagem coloquial demais. Agora eu vou visitar uma pessoa da fazenda, por exemplo. Não é que ela é melhor que ninguém, não. Na verdade, muitas vezes, essa pessoa da fazenda tem muito mais dinheiro, muito mais recurso que esses outros caras aí. Uhum. Mas se eu chegar também rebuscado demais, de sapatinho demais, você já até se queima. Né? Sim. E eu já fiz isso, já. Já? Eu falo, que é isso? Você veio para o quê? Veio dar... palestra aqui, pros gados, pros pássaros. Nem vai sujar o sapatinho tudo de bosta. E se identificar também com o cliente é fundamental, né? Porque é o papel do vendedor, né? Sim, não sim. É o... Porque a gente olha assim, tem gente que acha que venda é uma caixinha, né? É uma receita de bolo. E na verdade não é, porque cada um tem seus valores e seus sabores. E se você não entender, poxa, eu tô indo aonde vender? O que acontece muito com o vendedor, né? Ele quer ser um terno, uma gravata ou um social e ele quer usar esse padrão em tudo quanto é lugar, né? E tem muito assim, também tem gente que acha que se você for um pouco ali, um pouco aqui, você não tem você perde o seu perfil. Não, o seu perfil, né? Sim. Mas assim, tem o nível que você é forçado. Você sabe que o Freitas não é assim, né? Ele tá forçando.
E tem o nível quando você se adapta ao cliente. Por exemplo, eu venho muito aqui na barbearia, eu vejo que você, sem forçar, você está conversando com aquele grupo, você está conversando de uma coisa. E normal, natural, sem querer forçar a barra. Com aquele outro grupo, você está conversando de uma coisa. Com aquele outro grupo, você põe uma música que ele gosta. Com aquele outro grupo, você põe uma música que ele gosta. Então, você já está se adaptando ao cliente. Mas você não está sendo... Não é que você não está sendo você. E tem muita gente, você vai nos treinamentos, né? De vendas e de conversa, de network. Mas eu não sou assim. Eu vou perder meu estilo. Eu falo, não é. Você não quer que você deixe de ser o que você é. Mas você tem que ver que o cliente, ele gosta de falar sobre isso. Ele gosta de conversar assim. Ele se sente mais à vontade daquele jeito, né? Um exemplo, por exemplo, no começo eu gosto muito de parte técnica, universidade e tudo mais. Eu achava que todo cliente ia achar maravilhoso você pegar uma planilha, um TCC ali de 100 páginas. Eu achava que eu ia chegar no cliente e falar assim, esse é o cara, que ele veio aqui... Mas eu comecei a perceber, que a maioria dos clientes quer saber o seguinte, você sabe? Isso aqui tudo você sabe? Tá, mas é para você. Eu quero saber o seguinte, se é confiável, funciona aí, se é confiável, posso confiar em você? Sobra dinheiro no bolso? Então toma, então pode fazer. E já tem outros que não. Então, assim, a adaptação, por exemplo, quando você pega um grande grupo, aí não é um cliente também. Quando você pega um grande grupo, cada um tem seus anseios. E você tem que se adaptar a isso. Por exemplo, a gente vai atender um grande grupo. Qual que é o anseio do comprador? Fazer a melhor compra. Geralmente, dentro de um grande grupo, você fala com 5 pessoas ou mais. Então, o financeiro, ele quer ver planilha. Ele quer ver planilha, linha, como é que tal. O cara técnico da manutenção desse grupo, ele quer ver a parte técnica. Se ele vai dar conta de tocar, se aqui dali está de forma realidade. Como é que liga aqui, como é que faz aqui. O financeiro já não quer saber disso. Ele quer saber o seguinte, isso me gera quanto que custa o quilowatt-hora, quanto que vai me render, quanto vai economizar por mês. Então, é você se adaptar ao que cada um anseia de cada um. Então, não adianta eu chegar num cara técnico e ficar só falando de planilha. Sim. Num outro só falar de parte técnica demais. Então, você tem que se adaptar a esse atendimento. E como é que hoje você já não está mais nessa área de venda? Fazer o seu vendedor entender isso é difícil? Ou eles estão começando a entender? Porque é difícil você transmitir isso, né? Porque olhando, parece ser muito fácil, né? Aqui você é assim, ali você é assim. Dá a entender, assim, a grosso modo, que, esse cara é um camaleão, né? Falso, né? Cada ambiente ele tá de uma cor. E na verdade não é, né? Na verdade é muito pelo contrário. O vendedor ele tá sempre solucionando problemas e problemas que requer uma pessoa diferente. Eu acho interessante quando o Nietzsche fala assim, olha, há vários dentro de mim. E ele não mentiu quando ele disse isso, porque a forma que a gente conversa é diferente da forma que você põe lá. É outro Fernando. Quando a gente se encontra na rua, é uma outra postura, diferente quando a gente conversa aqui. Mas por quê? Porque a gente está num outro ambiente que exige uma... Que é diferente quando a gente se encontra jogando bola, que é diferente quando a gente se encontra jogando ping-pong, né? Aí eu vou estar sendo até chato, né? Tá num ambiente descontraído de um churrasquinho, de um futebolzinho, e eu vou estar falando, não, porque a planilha e tal, porque, cara, os caras sem noção, chato, né? Tá sem noção. E o Fernando quando tá trabalhando? Quem que é o Fernando quando tá trabalhando? É um mix de tudo, né? É um mix de tudo. Define esse mix de tudo aí pra gente. No trabalho mesmo, eu sou, não vou falar sério, mas extremamente empenhado. Sim. Extremamente Vocês empenhado. consideram uma pessoa Caxias? Caxias não, mas sou chato no sentido de empenho, dedicação e estudo. Entender. Sim. Você falando de vendas, eu falo assim, claro que todo o objetivo final de vendas é vender. Sim. Só que eu falo muito sobre dar show. Ou seja, cara, eu tenho que sair dali, qual que é o meu objetivo principal? Fechar a venda. Qual que é o meu objetivo secundário? Que eu saia dali do atendimento e o cara vira e fala assim, esse pessoal entende. É um dos que mais entende do que está falando. Né? O que mais entende sobre mercado, finanças,
o que está acontecendo no mundo, geopolítica, taxa Selic, placa do tipo X ou tipo Y. Falar de negócios e de mercado de solar, esses caras aqui, beleza. Não sei se eu vou fechar com eles, não sei se eu vou fazer o sistema, mas esses caras entendem pra caramba. Eu falo que esse é o objetivo quase que primário, entre o primário e o secundário ali. É fechar a venda, mas mais do que isso é fazer esse trabalho. Fazendo esse trabalho aqui, a gente, eu falo assim, que foi feito com sucesso. Porque fechar a venda depende de muitos fatores. Às vezes o cara está com outros planos, já aconteceu. Então a ideia é comprar um... Pode deixar aqui, ó, a Linda trouxe um cafezinho pra gente. Opa, obrigado. Às vezes aí... Obrigado. Às vezes já aconteceu, por exemplo, a filha de um cliente. Não, passou na faculdade, vou comprar um apartamento e um carro para ela. Vou deixar esse investimento para um segundo plano. Já aconteceu na hora de fazer um financiamento, tudo certo. Só que o financiamento acabou o recurso. Não que a pessoa não tenha, mas acabou o recurso. Ou que a pessoa, às vezes, não se enquadrou naquela linha que ela queria. Então, o negócio vingar depende de N fatores. Sim. A gente mostrar que daquele negócio, cara, a gente é um dos melhores, sem falsa modéstia, gente. Desse negócio aqui, a gente é o que mais estuda, é o que mais testa, é o que mais buscou, é o que mais viajou, é o que mais estuda, é o que final de semana, é feriado, é 2 horas da manhã, é 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, é o que testa na prática, é o que testa na teoria, é o que vai na fábrica, é o que queimou coisa já testando, é o que consertou, queimou testando, é o que já validou em todos os sentidos, é o que fez em todas as fábricas, fez questão de visitar todos os negócios, testar todos os parâmetros, na universidade testando com alguns parceiros. A gente tem trabalho junto com a UFMS, lá com o professor Ricardo Gava, testando parte de irrigação. A gente tem trabalho com o professor Lambert ali do IF Goiás, na parte de teste com engenharia elétrica. A gente estava na fábrica da WEG esses tempos atrás testando e validando. A gente esteve nas fábricas da China testando e validando. A gente queima equipamento testando e validando. Por isso que vocês entregam, né? A gente sabe, e se não sabe, a gente vai correr atrás e validar e testar até ficar bom naquele negócio. Então, esse é o nosso objetivo, e às vezes a gente falta passar um pouco disso. Sim. Mas fazer eles sentirem isso, né? Qual que é o principal lema ou força, sei lá, né? Forças e fraquezas lá, análise e tal. Eu falo que essa é uma das nossas principais forças. Falo assim, cara, na Brasol, você pode ter certeza ali que... E aquele podcast que você estava fazendo para botar quente na turma lá, gerou frutos, como é que ficou aquilo lá? Você falou que ia fazer direto, parece que você deu uma parada, uma esfriada. Não era um podcast, era um... Era mais um café ali na Brasol, né? Uma mesa, um celular. Não, deu uma esfriada, quem que era? Preciso voltar. Era o Ricardo? Quem tava lá filmando? Quem que filmava lá? Sua mãe sentava, ficava no cantinho, cruzava a perna só observando. Não, a gente fez. Porque japonês é assim, né? Tem um olho pequeno, mas vê tudo, né, Marcelo? E seu zoinho pequeno, mas enxerga tudo. Mas a gente fez uma vez, fez 2 vezes, mas precisa voltar. Até um dia você foi lá, né? Foi lá. A ideia é você reunir todo mundo, fazer um brainstorm, todo mundo pegar o telefone, ligar. E não é ali, a ideia não é um criticar o outro, é um ajudar. Sim. É colocar o telefone no viva voz e falar, cara, eu acho que, eu poderia ter usado aquele argumento. Eu poderia ter usado o outro. É a gente parar para falar assim, alguém ligou pro Freitas? Lembra que a gente falou disso e disso? Será que não está esquecido? Vamos ligar para ele? O que eu falo? Não, e se a gente falar assim? E se a gente falar assado? Será que isso é uma dor dele? Será que não? Como é que tá esses números? Então, precisamos voltar a fazer mais isso. E o certo é fazer com frequência. Com frequência, né? Porque aí a turma começa a enxergar, né? Ter uma identidade. E você consegue... Porque são várias pessoas... lá, e eu conversei até com a Ayla, e aí a Ayla, interessante, ela colocou um bonequinho lá e falou assim, olha, todo mundo que trabalha aqui tem que ter isso aqui, né, que eu achei muito bacana, eu quero implantar isso, que é o quê? Uma cultura de trabalho. A Brasol hoje, ela tem uma cultura de trabalho, porque é difícil, né, você ter uma empresa, sim. Porque não, a Brasol ainda é nova, né, tem 10 anos, 12 anos, é relativamente nova no mercado. Sim, sim.
Para você criar, hoje ela tem uma cultura. Falar assim, nossa, que tipo... Esse cara trabalha na Brasol. Tipo um Apple, né? Que a gente olha lá, né? Essa cultura, um Google, né? Sinceramente, ainda não chegamos nesse nível. Mas você pensa, trabalha para isso? Mas a cultura que a gente passa, ou pelo menos tenta passar, é essa. A gente pode ser assim, ó, não os mais bonitos, os maiores, mas, cara, o que a gente for fazer, a gente vai fazer com empenho, assim, com excelência, acima, não, talvez assim, não é nem com excelência, não que não vai fazer com excelência, sim, mas às vezes a gente está testando uma coisa nova, um produto novo, mas a gente vai ter empenho acima do normal, né? Eu falo assim, visito muitas empresas, assim, igual o nosso time lá, que vai fazer um negócio assim, até dar certo esse negócio. Então, assim, não importa, a gente brinca lá. Se tiver que gritar, se tiver que chorar, se tiver que sair correndo pelado, gritando, se tiver que ligar para 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, se tiver que visitar, pegar o carro, pegar o ônibus, pegar o Uber, pegar o avião, pegar o que for, aquilo vai ter que ser feito. Se tiver que ligar para o Papa, para o presidente, para o deputado, para o vereador, se tiver que ligar do vereador para ligar para o deputado, para ligar para o presidente, se tiver que ligar o que tiver que ser, se tiver que ser feita uma palestra, se tiver que ser feita uma planilha, se tiver que cavar um buraco, se tiver que eu esperar sentado até um cara chegar, que eu sei que ele cruza tal horário lá e vai almoçar lá, vai ser feito esse negócio. Então, assim, essa nossa cultura é mais ou menos assim. Fazer acontecer. É fazer acontecer, estudar, aplicar, dar um jeito. Que a gente não é quadrado. Sim, verdade. A gente, não é melhor do que ninguém, mas também não é pior. Por que o fulano lá faz? Por que a gente não pode fazer? Sim. A gente não é pior, não é melhor, mas não é pior. Por que não pode? Por que a gente não pode ser o melhor disso aqui? Porque tem isso também, né? O pessoal tá no interior, tá lá no interior, é assim mesmo, as coisas são mais simples, e a gente tem que ser sempre aquela, poxa, o cara veio do interior e faz isso tudo, né? Nossa, o cara conhece isso tudo, é tão bacana, né? Que o cara não tá esperando e de repente você é o elemento surpresa do lugar, do momento, do trabalho, porque quem tá no interior já tem essa prerrogativa, né? Pô, tá no interior, sabe menos. Tem isso, né? A gente convive com isso o tempo todo. Mas é porque antigamente, sei lá, 50 anos atrás, 30 anos atrás, era meio que, né, você não tinha nem como chegar nas outras cidades, era terra, era tudo mais. Mas hoje acabou. Hoje, qualquer lugar que você tá interconectado e tem que acabar com isso. A gente tava falando, o Leandrinho tava falando ali da sede nova lá, essas coisas. Muita gente falou assim, falou assim, muita gente, esses caras são loucos, os caras viajam, construir um negócio desse aqui em Cacilândia, interior do interior. Aí eu com certeza um pouco de loucura tem, mas se a gente não pensar assim igual você, que construiu um lugar legal pra caramba, a barbearia ali, vidro, teto duplo e tal. Se você não construir isso, você mora aqui, você atende seus clientes aqui, você quer dar um conforto, um local legal. Não, a gente passa 10 horas dentro do ambiente, né? Se não for um ambiente legal... você vai passar. Cara, se você vai passar lá, se você vai viver mais que até sua casa lá, eu quero legal, eu quero um melhor, eu quero assim o melhor que eu puder. E se eu não puder, amanhã a gente vai fazer melhor e depois vai tentar fazer melhor e por aí vai. Essa é a nossa ideia. Vamos chutar a bola lá na frente e sair correndo atrás. Sim. Tomara que a gente sempre alcance, mas a ideia é essa, chuta a bola lá na frente e vamos correndo atrás, porque, cara, não é possível. Tem gente que faz, por que a gente não pode? Sim, claro. Isso não é pior que ninguém. E a pergunta, você já deve ter respondido isso várias vezes, né? Aquelas placas funcionam? Funciona. Né? Você já deve ter perdido a conta de quantas vezes te perguntaram isso, né? Isso é legal, quer dizer que chamou atenção, né? Funciona, porque fica muito bonito, né? Porque não é só, ali virou uma usina. Ali. Tem quantas placas ali? Ali, na fachada, tem umas 82, 84 placas grandes, né? Nossa. Então, é claro que funciona... Ela é o quê? 300K? Não, ela é de 550 watts. Nossa. É claro que funciona, tá? Já sendo direto. Mas é claro que não vai gerar o que geraria numa inclinação perfeita,
Que ela vai pegar sombra da manhã, tá ali, da né? jardinagem, sombra do carport lá do estacionamento, sombra de... Mas a história é o seguinte, teria que ser feito de um fechamento de alguma coisa lá. E esse fechamento teria um custo. Já que vai ter custo por custo, é um custo que retorna. Sim. Né? O custo que você já teria, que não retornaria nada, e um custo que vai retornar, que seja 50% da geração... E quem tá lá dentro vai conseguir ver as placas ao contrário? Consegue. Eu não fui lá ainda. O Roosevelt, mas você vive me chamando, mas eu não tenho tempo. Tem que ir lá. Eu vou lá. Terça-feira que vem eu vou lá. Você vai então, estar lá? Tá, ou você vai estar viajando? Vou estar lá, vamos lá. Vocês já estão pensando em descer já ou não? Ah, não. Lá sim, por fora agora tá bonito, mas lá dentro ainda falta muita coisa. Acabamento, tudo. É? Vai uns 3 meses ainda. E vai ficar, as duas empresas vão ficar lá? Então, acho que sim, né? A gente tá vendo ainda. Mas tem muito espaço lá. É muito grande, é gigantesco aquilo ali. E eu acho bacana. Tem a outra empresa também, né? São 3, né? Do grupo. Qual que é a outra? outra? É a Open Field do drone. Ah, é a Open Field, é verdade. A de pulverização com drone, que depois também a gente nem falou disso. Outro assunto. Vou trazer o Roosevelt pra gente conversar sobre o... Aí você vai ouvir histórias de Pantanal. Ele gosta, histórias de mato. O dia que teve que matar um javali porque não tinha nada que comer ou pescar, e aí acendeu a fogueira. Ficaram esperando o javali, então. Às vezes assim, as histórias, tem umas histórias tão mirabolantes que você acha que é migué. Que é de pescador. Mas é verdade mesmo. Mas é verdade. Tem mais água aqui, deixa eu pegar. Não, tá ótimo. Mas é verdade. Tem essas histórias mesmo que... Vai, esse do Jalapão, né? Que vai e aproveita e vai pro Jalapão. Mas Cacilândia, o que a Cacilândia pode esperar da Abrasol, do Fernando? Porque também há uma expectativa, né? Eu vejo que vocês pediram até prorrogação para terminar e que vocês têm essa questão. A cidade está adorando, mas tem aquele negócio de prazo de entrega, tem que entregar, o pessoal fica perturbando vocês. Não, até que graças a Deus não. Estão entendendo legal? Eu acho que o pessoal vê também que o tempo lá também, né? Teve questão de pandemia, né? Agora essa lei de taxação e tudo mais, e vê o tanto que a gente também tem trabalhado. Sim. Não é algo que a gente ouve falar, muita gente que teve coisas, ganhou coisas aí que abandonou. Ou vendeu, fez um negocinho tão insignificante perto daquilo que era para ser, né? E quando todo mundo viu o nosso projeto, hoje, assim, pelo menos para mim, assim, ninguém fala nada, todo mundo só agradece e elogia pelo que a gente gastou na fachada. Pelo que a gente gastou na fachada lá, que tá embelezando a cidade, mas a ideia não é só isso, né? Esperar isso. É porque já dá um cartão de visita para a cidade, né? Porque, tipo assim, você tem aquelas empresas que puseram ali, elas não tem nem fachada. Você vai chegar na cidade, as oficinas veio ter colocado pro fundo, colocou para frente, o escritório tá lá no fundo, tem que passar no meio das peças, tudo, aquela sujeiraiada. Fica feio para a cidade. Aí, mano, você desce um pouquinho, aí o cara quando chega na cidade, você vê a Agroline legal, um puta de uma estrutura, e você vê a sua ali, gigantesca, que dali, querendo ou não, dá assim, pro turista que tá chegando, pro cara que tá passando na cidade, fala, nossa, essa cidade aqui é uma cidade diferente. Agora, que é diferente você chegar e, poxa, né, tá tudo jogado, a rodovia virou parte da oficina do cara, né, porque a nossa chegada tá assim. E aí não era para ser, porque foi ganhado também, né? E é legal ver, poxa, vamos aproveitar aquele que a gente ganhou, entre aspas, né? E assim, você fala assim, o que esperar, né? Além de uma fachada, além de uma empresa legal, mas tem muita coisa por trás, além de sempre a vida inteira, projetos sociais a gente desenvolveu, tá? Às vezes pouco divulgado, mas ao longo dos anos a gente já fez projeto de arrecadação de alimentos, vinculando ali a eventos de segurança do trabalho e medicina do trabalho, conscientização de mês das mulheres com absorvente, fizemos vídeo, conscientização de jovens para o mercado de trabalho, fomos em todas as escolas públicas e particulares, demos palestras e ajudamos a fazer currículos. Nossa, e legal. Mostramos o que o mercado em si espera. Sim. Não espera alguém preparado ao máximo, com mestrado, doutorado, formação e aquilo outro, falando inglês, espanhol, não. Espera pessoas com noção, empenho. Né? Tenha vontade, né? Tenha vontade, que pega aquilo e fala assim, eu vou dar conta de resolver. Uma pessoa que seja ensinável, né? Ensinável, queira aprender.
Então, já fizemos esse tipo de trabalho, já fizemos várias vezes de levar sistemas de energia solar, uma plaquinha, mostrar água rodando com a energia do sol, em feiras de escolas, em palestras de escolas particulares e públicas. Olha que legal. Mas vocês deviam mostrar isso mais no Instagram, nas redes sociais. A gente fez o maior evento de empreendedorismo, posso falar, do Bolsão Com inteiro, certeza. ou até mais um pouquinho, tá? Onde a gente trouxe palestrantes aí em 2019 de Campo Grande, Goiânia, da Bahia, de São Paulo, vários grandes nomes ali, né, de empreendedorismo, vendas, empreendedorismo e tudo mais. A gente trouxe para cá em 2019. E você fala um pouco da dificuldade. Lá na época a gente teve que ficar, não vou falar implorando, mas convidando todo mundo para ir. Então, é uma coisa que eu achei, que a Cacilândia tem esse problema, né? Quando se for um baile, a gente tem que barrar. Né? Agora, algo que vai assim, agregar, e o empresário muitas vezes não manda o funcionário dele, o cara que está ali cooperando, que faz a empresa dele rodar, e ele não vê como um investimento. Eu quero que você esteja lá nesse evento, esse evento é legal. Às vezes você fica ali 1 hora, mas tem 20 minutinhos ali que você vai levar pro resto da vida. E Cacilândia parece que não tem essa cultura, essa gana por querer conhecer, né? Acha, não, é só mais trabalho, um que vem, né? Dá trabalho, é. E estudar, aplicar. E você queria fazer outro, errar. né? E você queria fazer outro, não é? Eu queria, O que mas aconteceu? não, é porque assim, gasta muito dinheiro. Pra você trazer, por exemplo, a gente trouxe, né, um time ali, Mas chamado é que DNA. você começou muito aqui, né? DNA, você não foi crescendo, trazendo... DNA de vendas. O DNA de vendas atende MRV, Grupo Carrefour. Nossa. Tava aqui. Especialmente para nós e para a população cacilandense. De graça. Quase de graça. A gente Cobrou uma taxa simbólica. Cobrou uma taxa simbólica. Que valor que era? Eu acho que eram uns R$200, não era? 100 e pouco, R$200 para o pessoal. Nossa, muito barato. Só que a gente gastou, tipo assim, R$50 mil para trazer os caras. Claro, não, os caras não vêm de graça. 2 dias de evento. Era. E teve, assim, comida. E por quê? Que é uma área que você gosta, por que vocês fofinho. não começam a... Talvez agora com esses grandes players aí em volta, eles animem a fazer isso. Eu começo a fazer parceria com o Sebrae, começam a fazer pequenos eventos com R$50, R$20, chama os empreendedores da cidade, vamos participar, vamos Tem um somar. grande amigo lá de Paranaíba, lá cliente nosso também, o Santana. A gente sempre conversa assim, nosso sonho era trazer, por exemplo, um Cortella, Nossa. um Augusto Cury. Sim. Por que não? Só que precisa reunir mais doidos, né? Sim. Eu, você, mais uns 10 ali, pra quê aí? Porque aí fica viável. Sim. E aí, esse é o nosso pensamento, é o que esperar da gente, é isso. E se tiver mais alguns doidos aí que estiver ouvindo e querer entrar nessa... Somar, né? Somar, é a ideia. Inclusive lá, quando você for conhecer semana que vem, você vai ver que a gente tá fazendo um auditório pra isso. Nossa, que legal. Um auditório pra trazer essas coisas. Não é gigantão, não. Sim. Mas vai caber lá umas 60 pessoas. Nossa, ótimo. Tá, né? Então, pra trazer uns eventos desse aí pra Cacilândia, por que não? Por que não a gente tem que pegar? Por que não pra ir pra um evento desse, eu preciso ir pra Campo Grande, pra Goiânia, pra São Paulo, pra Rio Preto, pra Campinas, pra Belo Horizonte? Por que não trazer? Só que aí você vai lá, é todo mundo em prol disso aí, querendo, apoiando, falando onde que eu ajudo, né? Qual que é o Pix, onde que eu deposito? Vamos trazer esses caras. E aqui assim, não sei, eu acho que eu tenho um churrasquinho para ir, né? Não sei, acho que eu tô com preguiça e tal. Mas, tá bom, valeu, tentei. Tentou, né? Então... E é ruim quando você, poxa, é pro bem da pessoa e a pessoa não quer o conhecimento, né? Não quer... a xícara é cheia, né? Já tá... o que eu sei é isso e tô bom, já tô bem assim, né? E tá bom também. Hoje em dia eu sou menos frustrado com isso. Eu falo assim, às vezes a pessoa é feliz assim. Sim. E tá bom. Agora o problema é quando ela é frustrada assim e depois ela fica reclamona. Sim. Aí fica assim, porque... Cara, mas estava ali, tinha aqui, tinha isso, tinha aquilo, tinha computador, tinha coisa, tinha isso. E não tava bom, você né? não tá reclamando. Tem uma frase que eu aprendi... Tem uns 20 anos que eu escutei ela pela primeira vez. Nunca reclama daquilo que você tolera.
né? Então, você tá ruim é porque você tolera isso. Então, você não pode reclamar, porque é o seu dia a dia assim. Né? E você não faz nada, entra ano e sai ano, é a mesma conversa, é o mesmo assunto, é o mesmo, né? Não consegue progredir. E é difícil porque as pessoas precisam acreditar um pouco melhor nelas, né? Não, poxa, eu posso um pouquinho melhorar, eu posso ficar menos 1 hora no Instagram, vou ouvir uma palestra do Karnal, do Cortella, ele vai sair 1 hora melhor. Viajando, podcast, qualquer coisa, a gente vai ouvindo, vai discutindo. Tem uns podcasts que, assim, que é uma verdadeira aula. Eu fico assim, nossa... Eu vou viajando, vou discutindo com a inteligência artificial. Não sei se você já usa o chat GPT, tem lá um negócio de conversar. Aí agora eu tenho um Starlink. Isso é novo pra mim. Eu tenho um Starlink no carro e eu fico conversando, a gente fica conversando. É mesmo? Não, tá, e sobre isso aqui? Não, e sobre isso aqui? Aí tudo. O carro vai falando com você? O chat, né? Vai o chat GPT. Vai com falando. voz? Ele vai conversando mesmo, assim, natural. E é uma coisa super natural, que você até assusta. Depois você testa aí. Nossa, vou testar. Conversa super natural. Meu filho que mexe nesse negócio aí, eu vou ver com ele. E até assustador, é bem legal. Um dia eu até falei que eu ia gravar, eu ia fazer um podcast, eu gravando no carro e conversando e viajando, né? Que aí é a hora que surgem as ideias. As ideias, né? Tá lá dirigindo sem fazer nada, aí vai surgindo um monte de coisa. Mas, então, é assim, uma das coisas que fala assim, pode esperar é isso, né? Empenho total. Levar o nome de Cacilândia para outros locais. Hoje a gente faz bastante isso. Faz com muita maestria, né? Não sei, maestria, aos trancos e barrancos. Mas a gente às vezes encontra umas situações legais. A gente vai, encontra uns amigos que, fulano lá do Rio Preto falou de vocês. Nossa, eu estava num evento semana passada, lá do pessoal da celulose, e falou de uma empresa de Cacilândia, falou de vocês. Um dia a gente estava na Inocência, um cara falou assim, o que vocês mexem? A gente estava mexendo com uma parte de estrutura metálica, não era nem solar, né? Aí conversa vai, conversa vem, e o cara falou, não, solar aqui é só com uma empresa. Não, só com uma empresa lá de Cacilândia. Olha só, Abraçol. que bacana. Né? Porque os caras são sérios. Nossa, faz tempo que eles mexem, estudam. É bom escutar isso, né? E tal, e é legal, é gratificante. É gratificante, é gostoso. É gratificante. Então, assim, não lembro quem que eu encontrei outro dia. Nossa, eu tava lá em Dois Irmãos do Buriti. Conversa vem, conversa vem. Eu falei que eu sou de Cacilândia e ele falou, não, eu conheço um pessoal de Cacilândia. Falou. Lá o Senna, o Fernando, lá de Cacilândia e tal. Então, assim, cara, é muito legal isso. Eu falo que isso é gratificante. Corumbá. Não, eu tava lá em Corumbá, numa pescaria, não sei o que. O fulano falou e falou, não, eu conheço os caras. Outro dia um amigo meu, não, eu tava lá em Rio Preto, numa oficina lá, e aí o cara da oficina é parente do fulano, que eu falei tal, que eu tenho uns amigos de Cacilândia. Não, conheço, os caras lá. Acaba que a gente vai levando também um pouco o nome aí da cidade. Você já tá quase onipresente, tá quase todos os lugares já, né? E assim, mas pelo menos assim, pode ter certeza que a gente leva o nome de Cacilândia para Brasil inteiro e um pouco fora. Um pouco fora. E aquele projeto lá na África do Sul, como é que tá? Então, tá indo. A gente, né, só para contextualizar e falar aproveite a jornada, lá em, acho que foi ano passado, ano retrasado, né, que o pessoal convidou a gente para ir lá. Lá na África do Sul tem um problema gigante com energia. Lá tem racionamento permanente. Não sei se você lembra da época que teve racionamento no Brasil, 2001, alguma coisa assim. Chegava tal horário, vai desligar a energia e depois voltar. Lá é permanente. Todos os dias. Tem um aplicativo de celular. Então você entra no aplicativo, essa semana, como é que vai ser? Essa semana, segunda-feira, das 1 às 2 vai faltar. Das 2 às 3 vai voltar e tal. E assim vai. E aí a gente fez vários projetos lá. Nossa, né? Porque esse projeto vai sanar muito. De Jofre. Aí acabou que lá a gente visitou, passeou, tudo pago lá pelo pessoal, e aí a gente acaba que aproveita a jornada. Visitou fazendas de caça, várias histórias legais. Tema, uma próxima palestra que você pode dar, aproveitando a jornada, né? Pode ser. É um tema bacana de explorar isso aí, né? Aí a fazenda de caça, conheceu Casa de Carnes lá, até um cara levou a gente para conhecer lá dentro os açougues. Nossa. Mostrou as carnes diferentes, tipo umas carnes secas, uns salames que eles fazem de bicho lá, que
nativo, mas é criado em cativeiro. Sim. Mas meio diferentão pra gente, né? Não é um gado Nelore. Sim. É um... As carnes mais Iguana, exóticas. é um Impala, tal. Isso Sim. aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Bem legal. E a gente vai abrindo também a mente, né? Isso é uma coisa muito legal. Não sei se... Não, pode. Mas uma coisa muito legal que... Eu não sou muito fã, por exemplo, de caça. Tá? Não tenho problema nenhum falar, não tem nada contra. Sim. Mas assim, eu tenho um pouco de dó. Eu também. Mas a gente acha, eu, por exemplo, achava que era uma coisa assim. Era tipo um rodízio. Você chegava lá, pagava lá, caro ou barato, e eu podia sair dando tiro, à matando vontade. todo mundo. E era algo selvagem. Não, te mando no meio da Amazônia, o que você matar, pronto. Mas lá, na verdade, não. É bem estruturado. Sim. Por ser legalizado e por custar, cada fazendeiro tem seus animais, criam, tem leilões de animais. Ah, é? Tem... E eles vivem solto, mas cativeiro. As fazendas, elas são cercadas por tela. Milhões, milhões e milhões que você gasta com tela. Então, assim, os caras telam a fazenda, só que fazenda gigantescamente grande, pra você não parecer que você está dentro de um curralzinho, né? Você nem vê as telas assim, gigante, gigante. E lá o que eles falam é, se tem dono, né, alguém cuida. Sim. Então, o que é uma visão lá? Se não tivesse isso, é um pouco cruel, mas é verdade. Se não tivesse isso, todos os bichos nativos tinham acabado. Sim. Como acontece em outros locais, como acontece no Brasil. Não tem controle, né? Não tem controle, porque se tá na mata, é de ninguém. E se não é de ninguém, é de todo mundo. Sim. E se é de todo mundo, qualquer um vai lá, caça e mata. Mata e nem leva pra casa. Só Não, pelo prazer do até, tombo. não, até isso aí também é uma outra coisa que eu mudei a mentalidade, tá? É. Porque não tem desperdício. Porque aqui no Brasil os caras saem pra pescar e traz... Tem duas pessoas na casa, e traz peixe pra... Tem. E aí Tem joga fora. Tem um entendeu? pessoal sem noção. Mas como lá é particular e você paga por bicho, ninguém sai matando à toa. Dói no bolso, né? Pode ter certeza que até os caras mais ricos que vão lá pensam 3, 4 vezes antes de dar um tiro. Aí fala, dá um tiro só pra matar e tal, aí depois vai, aquela carne aproveita, é vendida, dá pro pessoal lá, faz doação, Nossa, comercializada, então tem todo um processo e gira muito dinheiro, é meio dá dó, Sim. mas realmente faz sentido. Por exemplo, é como se fosse o gado, né? Por exemplo, se você tem sua vaca, seu gado lá, você vai deixar alguém falar assim, não, Freitas, eu vou te pagar aí, sei lá, 1.000, 2.000, 10.000, que seja, vou chegar lá na sua fazenda e matar tudo e pronto. Não, você vai falar, não é assim, não funciona. Não. Tem dono, isso aqui a gente vai reproduzir. Então lá, desse jeito, certo ou errado, eles conseguiram preservar todas as espécies nativas. Sim. Por quê? Porque agora, como dá dinheiro... Porque se tornou sustentável, né? E lucrativo. Como dá dinheiro, como aquilo dá dinheiro, então nenhuma espécie mais, ou pelo menos dessas mais famosas aí, tudo, ela é risco de extinção. Porque agora todo mundo quer ter. Sim. Todo mundo cria, todo mundo reproduz. Quer um leão, reproduz, quer uma girafa, quer um... Todo mundo reproduz. Um javalizão. Impala, tal, e tudo mais. Então, assim, dá um pouco de dó, eu tenho dó, mas... Querendo ou não, preserva e gira dinheiro, dá emprego e a carne realmente é aproveitada, não é desperdiçada, não. Chega, matou, deixou lá, não. Até dá briga. O cara lá conversando que demitiu um monte de gente porque tava roubando um pedaço de carne que era do cliente, que era para vender, que era para não sei o quê. Então, realmente, lá o negócio é bem sério, bem registrado e bem tudo. Sim. Cara, se você quiser ir lá matar 200 animais, você pode. Mas aí depois, eu não sei... em dólar, né? Sim, custa caro, hein? Em real transformando em dólar que é caro. Então, não é assim, achando que vai chegar lá e vai acabar com tudo, não. Sim. Tem toda uma regra. Um protocolo, né? E é interessantíssimo lá, né? E aí, querendo ou não, funciona melhor que as regras brasileiras. Que é proibido... Mas o pessoal faz escondido e acaba que... Sim, acaba né? com a natureza. Sim. Agora, se tem dono, não. Sim. Você não deixa o cara lá só você matar, roubar seu gado. Você não deixa o cara ir lá pescar seus peixes. Não, de jeito nenhum. Agora, do rio, o pessoal acaba Leva à tudo. vontade. Mas, Fernando, muito obrigado, tá? Por estar aqui agradeço. Com a gente. Quero te agradecer você, a sua esposa também que veio.
Estamos aqui já 1h30 trocando ideia. Nossa Passou rápido, senhora. né? Legal. Mas agradecer mesmo pelo carinho. O Luiz não teve aqui porque ele foi para a fazenda e garrou lá e teve que ficar lá e não foi possível ele vir aqui para estar aqui com a gente. Porque aqui, assim, a gente faz... É mais como diversão, né? Não é uma fonte de renda nossa aqui. E aí a gente tem o nosso trabalho, né? tem outras prioridades também. Mas muito obrigado pelo carinho. Espero que você volte outras vezes para a gente estar falando também sobre outras coisas também, né? Falar de lazer, falamos tanta coisa aqui, a gente vai... É muito assunto, né? E aí trazer o Russo, também trazer sua mãe, né? Para tá falando com a gente aqui, falar do seu pai também. Seu pai já trabalhou em obra filantrópica na cidade, né? E contar pra gente aqui um pouquinho da história deles. História. Que é bacana, né? E a vida é essa, né? Só trabalho. Não, a gente ajuda pessoas também, a gente acredita na cidade, tem tudo por trás daquilo que aparentemente a gente é. Eu acho que é isso que é bacana, que deve ser mostrado, e é o que a gente tenta passar aqui, pelo menos para quem queira entender, né? Que legal. Não é só trabalho, é muito mais que isso. Obrigado, e eu não poderia deixar de perguntar para você o que é a vida para o Fernando. Nossa Senhora, que complexo. Primeiramente, agradeço a oportunidade aí ao Dr. Luiz, que não está aqui, mas obrigado também. Freitas, obrigado. Pode ter certeza que eu estou à disposição aqui para sempre estar aqui. Eu acho bem legal, importantíssimo essa comunicação sua e mostrar, dar voz também para as pessoas aqui que fazem a diferença. Cara, mas eu acho que do tudo que a gente conversou aqui e de que eu acredito, eu falo que a vida seria equilibrar tudo, reunir tudo, esses afazeres e aproveitar a jornada. Então, cara, você vai ter que trabalhar já. Você vai ter que pagar a conta, você vai ter que trabalhar, vai ter dias ruins, vai ter dias difíceis, mas no final das contas, a gente aproveitar, conhecer, visitar, fazer amigos, fazer negócios, fazendo amigos, conhecer locais, trabalhando. Eu acho que se perguntar assim, qual que seria o segredo, o que é a vida, qual que é o segredo, hoje eu falaria isso, né? Que é tentar equilibrar tudo, não é só trabalhar freneticamente, não é só ganhar dinheiro, é tentar equilibrar tudo, é você tentar equilibrar... Fernando, o que é a vida? Você está falando que é trabalho, o que é a vida? É isso, é viver, aproveitar a vida com equilibrar tudo, né? Na balança, no final das coisas, equilibrar. Para mim, a vida é isso, é você conseguir viver aproveitando tudo, as amizades, as conquistas, o sucesso, tentar equilibrar tudo isso. E isso para mim é a vida. Para mim isso é a vida. Aí, a vida é isso aí. Bacana. Gente, olha, Store Podcast, quer te agradecer, pedir, né, um agradecimento aí pelo Fernando, e quero pedir para você aí que nos ajude a compartilhar essa entrevista, esse bate-papo aqui. Tá 3 cliques de você, o crescimento do Store Podcast. Primeiro, você se inscreve no nosso canal, você ainda que não é inscrito. Você também compartilha e ativa o sininho. Toda vez que a gente lançar um vídeo aqui, a gente vai estar postando e avisa você. O próprio YouTube avisa você aí. Não deixa de esquecer de estar seguindo a gente também lá no Store_Pod no Instagram também. Se a gente chegar no seguidor 2.000 no Instagram e também no inscrito 600 no YouTube, vocês vão ganhar uma canequinha dessa aqui e ainda vai participar do Store Podcast com a gente, tá bom? Muito obrigado por tudo. E Store Podcast, a próxima história pode ser a sua. Tchau, tchau.